Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nem pense em desistir antes de falar com o Senhor, pois somente Ele sabe o que devemos fazer. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Dentro da nossa cabeça, nós criamos metas. E nós temos uma crença que quando essas coisas acontecerem, o sentimento de vazio ou solidão que existe dentro de nós, ele iria passar. E conforme nós vamos vivendo e conquistando essas coisas, nós percebemos que esse sentimento ele não passa, ele começa a se modificar. Porém, o que muda não são os meus sentimentos, mas são os meus pensamentos. Porque o diabo ele modifica a ilusão que está dentro da minha cabeça. Quando eu não confesso os meus pecados, quando eu não leio a palavra de Deus, quando eu não me arrependo das coisas que eu faço, porém eu continuo acreditando que tudo é um problema de encontrar a oportunidade certa, a minha vida cada vez mais ela vai entrando num desespero. E assim vai chegar um dia onde nada mais consegue me iludir e eu vou cair dentro de uma cama ou dentro de um quarto com depressão. É quando nós não temos mais vontade de viver, nós não temos mais expectativas, nós não temos mais esperanças. E assim começa a passar na nossa cabeça que a melhor coisa que nós podemos fazer é acabar com a nossa própria vida, porque ninguém mais pode nos ajudar. Eu já não tenho mais o que sonhar, eu já não tenho mais uma razão de viver, eu já não tenho mais um propósito. E tudo isso é uma questão de tempo. Não existe como nós vivermos uma vida inteira na escuridão e no final nós encontrarmos a luz sozinho, sem precisar de Jesus, sem precisar de nada. E é quando chegam esses momentos mais escuros na nossa vida que nós temos a oportunidade de encontrar o Senhor. Até mesmo na terra onde nós vivemos, por enquanto, o momento mais escuro que existe é o que antecede o nascer do sol. E quantas vezes nós não estivemos nesses momentos escuros? E é normalmente neles que nós lembramos de Jesus, da igreja, da oração, da palavra. O problema é que a gente nunca quer sair da escuridão. A gente só quer tornar ela um pouco mais suportável. E ao invés de entregar a nossa vida ao Senhor, nós criamos, muitas vezes, momentos aos quais nós buscamos a Deus. Um exemplo, a quaresma, ficou lá 40 dias, né? 44 porque no domingo descansa, né? E depois? Depois é só no outro ano. E aí vive uma vida de pecado como se Deus não existisse. Aí quando volta à realidade, já não tem mais emprego, já não tem mais família, já não tem mais dinheiro, já não tem mais nada. E o que sobra é o fundo do poço. Sempre acreditando que, modificando as coisas do mundo, pudesse modificar os sentimentos. E hoje nós sabemos que tudo que nós sentimos é espiritual. Então nada que eu faça fora vai trazer a satisfação que não existe dentro. Porque a insatisfação não é a falta de realização, mas é a falta de Deus. Se a gente vai lá em 1 Reis 19, versículo 2 a 4, a palavra do Senhor ela diz assim: Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com vocês o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. O livro de Reis
não diz quem escreveu, mas ele está relatando a história de um profeta chamado Elias. E por que Elias teve vontade de tirar a própria vida? Se a gente vai lá em Reis 18 e começa a ler o que tinha acontecido antes, nós vamos notar que Acabe era o rei de Israel naquela época e ele era casado com uma mulher dos Sidônios, de um país vizinho. E o costume deles, eles eram todos idólatras, eles adoravam Baal. E tinham diversos profetas, então eles estavam em total idolatria dentro de Israel, e Elias estava exortando esse povo. E fazia 3 anos que não chovia, e ele foi atrás do rei Acabe e falou: vamos resolver essa questão da chuva, vamos montar um altar, você vai chamar os sacerdotes de Baal, vamos fazer uma fogueira aqui, vamos fazer um sacrifício, e eles vão orar para os deuses deles, e vamos ver o que vai acontecer. Então, esses profetas, eles ficaram lá, eles ficavam dançando, gritando, e quando eles viram que nada estava acontecendo, eles começaram a se cortar, que era um costume deles. E sabe o que Elias ficou fazendo? Elias, ele começou a zombar, dizendo que Baal, ele estava ocupado, estava viajando, estava dormindo, né? Ou que Baal estava distraído, e falava ainda: tenta gritar mais alto. E eles ficaram a manhã inteira fazendo isso. Então Elias vai lá e fala: então vamos ver agora, posso tentar fazer o que vocês estavam tentando? Ele vai lá, ele monta um altar, ele coloca a lenha, coloca as coisas e cava em volta e faz água e faz uma oração simples para o Senhor. E o Senhor, quando ele manda o fogo consome o altar, consome a água, consome as coisas, consome tudo. O fogo, ele destrói tudo. Quando o povo viu o que tinha acontecido, eles começaram a louvar e começaram a adorar o Senhor, reconhecendo que o Deus verdadeiro era o nosso Deus, o nosso Senhor, e não o Deus de Baal. E aí eles pegam aqueles profetas de Baal que estavam lá, em torno de 450, e matam esse povo. Daqui um pouco Elias vai, também sobe na montanha e começa a olhar no horizonte para ver se vinha a chuva, porque ele tinha dito: olha, a chuva ela vai vir. E durante 7 vezes ele faz isso, e é aquela passagem que inclusive o Fernandinho tem uma música que fala: veja uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e esse é o sinal que vai chover. E depois disso tudo ele corre atrás de Acabe e fala: a chuva vai vindo, se você não correr para tua casa, você vai ver o que vai acontecer. Tranquilo. Acabe volta para casa e encontra Jezebel, que é sua esposa. Só que Jezebel não era só a mulher do rei, era a filha de outro rei. Era uma mulher que tinha muito poder, e aqueles profetas que ele matou eram dela. E ela fica possessa, ela fica com raiva. E aqui começa a passagem. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã, a esta hora, eu não fizer o mesmo que você fez com os profetas. Então Jezabel, depois que ela ficou sabendo o que tinha acontecido, ela foi lá ameaçar Elias, dizendo para ela que ele ia pagar, que ele ia ver. E ela sabia que essa mulher, ela era muito poderosa, que ela perseguia, ela cumpria tudo aquilo que ela falava. E ele ficou com medo. Ficou com um medo tão grande, mas um medo tão grande, que o que ele fez? Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com o seu ajudante na região de Judá. Então nós temos que entender que Israel e Judá eram 2 reinos diferentes. Então Elias saiu do reinado de Israel e foi para o reino de Judá. Aqui nós temos que começar a entender algumas coisas que estavam acontecendo. Primeiro, na cabeça de Elias, por ele ter destruído os profetas de Baal, pela chuva estar chegando, o chamado dele meio que ia acabar. O que ele tinha que fazer era isso, ele tinha que trazer a chuva, ele tinha que matar os profetas e acabou. Só que nós temos que entender que não é o que nós pensamos. Nós não estamos aqui para nós criarmos um plano, nós estamos aqui para servir a Deus. Então não é porque aconteceu uma coisa muito boa que depois daquele ponto tudo vai dar certo. Não, olha como ele passou por uma prova ainda maior. Como ele recebeu uma ameaça direta: olha, você vai ver só o que vai acontecer com você. E aqui nós começamos a demonstrar a nossa confiança a Deus.
Ao invés dele confiar a Deus, ao invés dele buscar a Deus, o que ele fez? Ele sentiu medo. E toda vez que nós sentimos medo, uma coisa você pode colocar dentro do teu coração: você não está pensando da forma que Deus pensa. Você não está envolvido pelo Espírito Santo. Você está tomado por um sentimento humano, um sentimento da carne. Porque a palavra fala que aquele que ama, aquele que se torna perfeito no amor, antes ele lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo. E aquele que teme não é perfeito no amor. Isso está lá em João. Quando ele vai conversar com Josué e diz: olha, vocês vão ter que conquistar a terra, ele fala: seja forte e corajoso. Então, se eu sou forte e tenho coragem, coragem é o contrário de medo. Então, nós sabemos através do que é relatado que, se ele sentiu medo, ele não estava com Deus. Porque quando eu estou com Deus diante de um propósito, eu não sinto medo, eu sinto coragem, porque para mim o errado ele não é uma opção. Vai dar certo. Deus vai prover, Deus ele vai fazer. Então nós temos sempre que olhar os nossos sentimentos. Você tem medo por quê? Tudo aquilo que nós tememos, nós não confiamos a Deus. Depois de tudo que Deus tinha feito, você acha que ele não conseguiria livrar Elias de Jezabel, uma mulher? Mas não, a personificação dessa pessoa, o poder que ele atribuía a ela, era muito maior do que Deus. Por isso ele sentiu medo a tal ponto dele fugir, saindo de uma região para outra. Depois que ele viajou, o que ele fez? Ele deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Olha o tamanho do medo que ele estava. Não bastava ele ter saído do reinado de Israel e indo para o reinado de Judá. Ele largou o seu ajudante com ele ali. Porque, tipo assim, eu não vou levar você junto porque eles estão atrás de mim. Fica você aí que ninguém vai te fazer mal nenhum, eles não vão te perseguir. Deixa que eu vou sozinho. E ele seguiu mais um dia inteiro pelo deserto, andando. Você imagina esse dia andando dentro do deserto? O calor, a areia, a fome, o frio, até chegar em algum lugar ao qual, será que ele sabia para onde estava indo ou ele só estava fugindo com medo? Se questionando: poxa, será que eu devia ter servido a Deus? Será que eu devia ter falado? Será que eu devia ter evangelizado? Será que eu devia ter ajudado? E não é assim que o diabo ataca a nossa mente? Quando nós fazemos o bem, ele sempre coloca a dúvida. Mas quando nós fazemos o mal, não, isso é uma certeza. Ele pagou, não, ele mereceu. Mas para fazer o bem é sempre a mesma dificuldade e é sempre a mesma coisa. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade do quê? De morrer. Um profeta do Senhor, que viu grandes milagres, que viu grandes prodígios, que viu grandes coisas que o Senhor fez, ele se afastou de Deus. Aqui é nítido que os nossos sentimentos são a presença ou a ausência de Deus. Nós não estamos falando da humanidade de Elias, nós estamos falando da divindade dele. E sempre que nós nos afastamos de Deus, nós vamos sentir vontade de morrer. Não importa se no passado você serviu a Deus, não importa se você já leu a Bíblia inteira, não importa se a tua família é evangélica, se o seu pai é pastor, se é de não sei na onde, se vem da avó não sei do que, e seja lá o que for. A história nossa é o agora, é o presente, é o que você faz com Deus que está dentro do teu coração agora. Eu não me arrependo de servir ao Senhor, eu não me arrependo de ter entregado a minha vida a Ele, eu não me envergonho de Cristo, eu não me envergonho da palavra de Deus, eu não me envergonho de ser cristão, eu não me envergonho do meu passado, porque o Senhor, Ele me perdoou. Isso não quer dizer que por eu aceitar a minha história longe de Deus e tudo que eu fiz nele, aquilo não pesou dentro de mim a tal ponto de eu me arrepender, porque pesou. Só que eu não posso mudar o que aconteceu, eu posso mudar o que vai acontecer agora. E talvez a tua história seja a mesma de Elias. Você se afastou tanto de Deus, com medo das pessoas, porque atribuiu que a tua vida acabou. Acabou o meu relacionamento, eu perdi o meu emprego, eu não tenho mais dinheiro. Eu joguei tudo no tigrinho, joguei tudo não sei o quê, fui atrás de agiota, comecei a usar droga, fiz não sei o... Não importa, não importa. Se você continuar seguindo nesse caminho, cada vez mais você vai se afastar de Deus. E não adianta,
E mesmo o profeta que servia o Senhor sentiu vontade de morrer. E olha a oração dele. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Eu não consigo olhar a vida dele como um fracasso. Mas dentro da cabeça dele, ele estava tão cego por aquilo, que para ele tudo que existia na vida dele era isso. E se você continuar lendo aqui, ele vai falar que ele vai pegar no sono e ele vai dormir. E chega um anjo do Senhor que vai lá acordar ele, vai alimentar e falou: você vai voltar e a gente tem coisa para fazer. E na cabeça dele, ele era o único que tinha sobrado, mas Deus tinha reservado mais 7.000 pessoas que adoravam o Senhor, que não tinha adorado Baal. E aí ele se esconde dentro de uma caverna, e vem um terremoto, e vem o vento, e vem as coisas, mas ele diz: nada disso é o Senhor. O Senhor é como se fosse uma brisa, um sussurro. Nós temos que olhar a Bíblia e entender que são pessoas. Não existe um super-herói ali. Eles viveram essas coisas, mas eles estavam servindo a Deus. E nós nem servimos a Deus. E só ficamos na parte de ficar idolatrando as coisas, acreditando que a nossa vida começa ou acaba. Mas tudo começa e acaba nas nossas escolhas. Se Acabe não tivesse casado com Jezabel, talvez a idolatria nunca tivesse chegado ao reino de Israel. Novamente, né? Porque isso era um costume deles. E será que não é pelas nossas escolhas, por escolher pessoas que não têm o Senhor, por nós não termos intimidade com Deus, nós não sabemos o que nós escolhemos? E aí você acha que o problema é a tua esposa, é o teu marido, é o teu amigo, é o teu filho, e nada. Nós criamos pessoas sem ensinar sobre a palavra de Deus que não entendem os próprios sentimentos. E depois nós queremos um profissional da área que não entende os próprios sentimentos para explicar aquilo que ele não sabe porque ele leu o que alguém disse, porque o Freud é o cara, usava cocaína, muito louco da estrela, mas tudo bem, vamos pegar uma linha. Cara, Jesus está aí gratuito para todo mundo, é gratuito, é de graça. É a cura de graça, sem precisar de ninguém. É uma terapia que nós podemos fazer todos os dias, já que você quer dar uma palavra. É a cura dos transtornos, sem precisar de remédio, sem precisar de dinheiro, sem precisar de nada. Você só precisa reconhecer que longe de Deus nós vamos ter esse tipo de sentimento. E me traga uma pessoa que nunca sentiu isso. Seja pobre, seja rico, seja branco, seja preto, de qualquer outra cor que seja, branco, gordo, magro, chinês, japonês. Cara, esse é o mundo. E não é porque você fala um nome que tá me acusando. Cara, tem que parar com esse dor, isso é muito doído. Sabe, é muita matéria e pouca espiritualidade. Sabe, é muito chororô, é muito resumo, tudo não pode falar nada, nada suporta, tudo gatilha, tudo faz. E nós temos aqui um outro exemplo de uma pessoa que também foi perseguida. Quem é essa pessoa? O rei Davi. E foi perseguido por muito tempo. Desde que ele matou Golias. Ele só foi perseguido pela inveja do rei Saul, pela insegurança, pela desobediência de Saul. O diabo começou a dominar a cabeça de Saul e ficava o tempo todo colocando coisas. E se você acha que o diabo não entra na tua mente, se você não parar de servir a Deus, você vai continuar sentindo coisas boas, você está enganado. Você está extremamente enganado. Então, você ler a Bíblia todos os dias não é uma questão de vontade. É uma questão de sobreviver do jeito certo. De você ter as armas espirituais. De você colocar óleo na tua lamparina. De você acender a luz realmente. De você encontrar as respostas certas. Se a gente vai lá em Salmo 142, versículo 1 a 5, a palavra do Senhor ela diz assim: eu clamo a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Eu suplico que me ajude. Levo a Ele todas as minhas queixas e lhe conto todos os meus problemas. Quando estou desistindo, Ele sabe o que devo fazer. No caminho por onde ando, os meus inimigos armam uma armadilha para me pegar. Olho para os lados e não vejo ninguém que me ajude. Não há ninguém para me proteger. Não há ninguém que cuide de mim. Ó Senhor, eu grito pedindo a tua ajuda. Ó Deus, tu és o meu protetor. Tu és tudo o que desejo nessa vida. Quem escreveu esse salmo? Davi.
E eles atribuem que Davi estava fugindo de Saul dentro de uma caverna. Da mesma forma que Elias entrou dentro de uma caverna após ele desejar morrer. Davi também, num momento de extrema angústia, de extrema necessidade espiritual, ele entrou dentro de uma caverna. E se a gente pensar, a caverna é um lugar que, mesmo estando luz lá fora, é escuro lá dentro. É uma falsa sensação de proteção, onde as pessoas elas não podem me encontrar. E nós vivemos em cavernas. A nossa casa muitas vezes é uma caverna, o nosso quarto. E assim nós nos refugiamos nesse lugar, onde os nossos inimigos não nos encontram, mas também ninguém nos encontra. E é um sentimento de abandono, é um sentimento de solidão. E ao invés dele orar para Deus pedindo a morte dele, dizendo, olha, todo mundo falhou, os meus antepassados falharam, não importa quem serviu você, quem não serviu, não importou nada que a gente fez, não importa que nós matamos os profetas, não importa que veio a chuva, não importa nada, nada, nada. Eu acho que fracassamos, não funciona assim. Toda batalha, um dia é dia de luta, um dia é dia de vitória, o outro é dia de derrota, e tá tudo bem. Porque certas coisas precisam acontecer para que eu possa entender o valor de outras coisas. Eu clamo a Deus, ó Senhor, pedindo socorro. Um pediu, tira a minha vida. O outro pediu, Senhor, me ajuda. Quantas vezes nos momentos de aflição, que você está sentindo ansiedade, ou está sentindo medo, ou está atribulado, você orou para Deus pedindo socorro? Não, vou perguntar para as pessoas, vou atrás do Google da resposta. Não, vou lá infernizar alguém, eu preciso desabafar. Nós precisamos conversar com Deus porque o que nós estamos sentindo é espiritual. E Davi sabia disso. Eu suplico que me ajude. Ele podia ter orado, falando, ó Deus, tira a saúde da minha vida, ó Deus, tira os meus inimigos. Ele orou isso também, mas primeiro ele entendeu quem poderia ajudar e quem precisava de ajuda. Será que o problema de Davi eram os inimigos ou era a falta de relacionamento com Deus? Será que a depressão que eu sentia era a culpa que eu colocava de forma equivocada pela falta de sabedoria, que era pela separação dos meus pais? Ou era porque eu não tinha intimidade com Deus? Porque depois que eu conheci o Senhor, eu parei de sentir isso. E os meus pais continuaram separados. Então o problema nunca foi eles. Só que é muito fácil, é muito cômodo a gente perseguir pessoas e colocar a culpa nessas pessoas, sem entender que eles também são pessoas que têm sentimento e que talvez não estejam com um relacionamento pleno com Deus. E eu ali insistindo, e eu maltratando aquelas pessoas, cobrando, me dê amor, me dê as coisas, façam o que eu quero. E eles sempre fizeram tudo o que eles podiam, mesmo além do que eles poderiam entregar muitas vezes. Porque quando nós estamos emocionalmente abalados, nós não temos muito o que fazer. Nós estamos dentro de uma caverna e eu reconheço que eu era um problema. Que muitas vezes nós não temos amor para nós mesmos e como que outra pessoa ainda quer exigir o que nós podemos ou não fazer. E é justamente isso que o Evangelho faz, ele me coloca no lugar das pessoas, eu tenho empatia, eu tenho sabedoria para compreender que é injusto o que eu fiz. Não só com eles, mas com diversas pessoas em diversos momentos, independente da situação. E ainda eu posso ser aquele tipo de filho, eu não pedi para nascer, eu não pedi. Se isso é o melhor que você tem para dizer, justificar o quanto você é injusto, o diabo já tomou a tua cabeça, a tua mente e tudo. E você vai chegar num dia que você vai olhar e vai falar, não tem mais nada nesse mundo. Porque até as pessoas que você amava, você sacrificou a troco de nada. Se eu não consigo valorizar, e Deus pede para mim honrar o meu pai e a minha mãe, e honrar pai e mãe não é colocar desculpa, é amar ambos da melhor forma possível, independente. Porque o nosso pai e a nossa mãe, eles são perecíveis. Eles vão durar um tempo. E descobre isso quem muitas vezes tem um pai infartado novo. Ou alguém que não aconteceu, que aconteceu um acidente, alguma coisa e tirou no meio do percurso. Enquanto a pessoa ainda está aqui, nós podemos nos desculpar. Nós podemos mostrar algo diferente, porque depois não tem mais o que fazer. Se você não disse que amou, se você não se desculpou, se você não perdoou, eu não sei depois para onde essas pessoas vão estar ou vão deixar de estar. Porque o céu não é uma garantia.
para quem não se entrega para Jesus, para quem não se arrepende dos seus pecados. E isso não é motivo de desespero, mas de saber que nós temos um Deus que nos ama e que nós devemos sim nos curvar a Ele, que nós devemos sim procurar a sua presença para que alguma coisa possa mudar dentro de nós. Levo a Ele todas as minhas queixas e lhe conto todos os meus problemas. Para quem que nós temos que levar as nossas queixas e os nossos problemas? Para Deus. Ah, mas não é para o psicólogo? Não é para o psiquiatra? Não é desabafando? Não é nas redes sociais? Não é fazendo post? Não é fazendo vídeo? Não é dando alfinetada nos outros? Não é assim? Ah, é para Deus. E Jesus ainda ele traz um discernimento ainda maior. Entra no silêncio do teu quarto e ora para o teu Deus e você receberá a tua recompensa. Quando estou desistindo, Ele sabe o que devo fazer. Mas de novo, olha quando ele procurou Deus, quando ele já estava desistindo. E normalmente é isso que nós fazemos, porque é assim que nós aprendemos. Essa é a cultura do mundo. Procure Deus quando você já não tem mais oportunidades de errar. Porque enquanto tiver um jeito para a gente tentar dar um jeitinho de não precisar encontrar o Senhor e se arrepender e se ajoelhar e chorar, nós preferimos tomar um remédio para dopar a nossa mente, encher o nosso corpo de álcool. Cara, ontem eu fui comer um lanche, misericórdia, cara. Se você fuma, pelo amor de Deus, tira esse negócio da tua vida. É fedido, é nojento. O cara andando com aquela fuma, sabe, é nítido que não tem sentido, não tem nexo isso. Eu já fumei? Já fumei. E me envergonho. E graças a Deus, hoje eu não tenho mais nenhum vício das coisas que eu tinha. Graças a Deus. Porque tudo que eu colocava era para tentar tampar o vazio que o Senhor fazia dentro do meu coração. Começa a repensar na tua vida. Você não precisa mais dessas coisas. Eu não vou falar para você, joga agora. Ai, vai lá, joga. É relacionamento com Deus. Você vai ver conforme você vai lendo a palavra, conforme você vai ouvindo os louvores, ouvindo os devocionais, indo na igreja. Sabe, mas eu iria na igreja por último. Se cure em casa primeiro. Você vai chegar num lugar que só tem gente com problema. Você vai chegar lá achando que lá todo mundo é perfeito, que todo mundo... Nem a pessoa que prega em cima muitas vezes tá no tempo, tá convertido. Tá? Então, vai na tua casa que é muito mais fácil de dar certo do que você ficar achando que você precisa. Você não sabe o que você precisa. Confia naqueles que encontraram o caminho, não naquilo que você imagina, porque o diabo pode iludir de toda maneira. E o que eu mais vejo é a pessoa perdida dentro da igreja. No caminho por onde ando, os meus inimigos armam armadilhas para me pegar. E não tem problema. Se eu vejo na escuridão, meus inimigos eles não sabem o que eu sei. Não tem problema. O mal ele vai tentar? Ele vai. Mas o Senhor ele é soberano. A vitória de Deus é garantida. Se eu estou tomado por Deus, se eu estou servindo o Senhor, você acha que Deus vai deixar que eu pereça no meio das coisas? Olho para os lados e não vejo ninguém que me ajude. Ele sabia que a esperança dele estava no Senhor. Ao invés de você ficar buscando que as pessoas te notem, que as pessoas te enxerguem, que as pessoas te dão, busca no Senhor. Não há ninguém para me proteger, não há ninguém que cuide de mim. Vocês vão ouvir a música hoje no final. E a nossa querida amiga, ela chegou no fundo do poço. Depois dela ter ido para a festa, depois dela ter tido um casamento, depois dela ter tido um filho, depois dela ter viajado, depois dela ter buscado sucesso no dinheiro, agora ela perdeu tudo. Presta atenção na letra da música, quando ela volta para casa e já não tem mais ninguém esperando ela. Ela entrou de novo dentro da caverna. E é esse refrão, é exatamente isso, que ela olha e não vê ninguém, não tem ninguém que ajuda. Não é isso que a gente fala? Ai, eu amo todo mundo e ninguém me ama, ai, ninguém me ajuda, ai, ninguém cuida de mim. De novo, olha a palavra do cuidado. Nós temos a música, ninguém me cuida. Ó Senhor, eu grito pedindo ajuda. Ó Deus, Tu és o meu protetor e és tudo o que desejo nessa vida. E aqui ele entende que tudo o que ele precisa está no Senhor, em um relacionamento com Deus e não num relacionamento com as pessoas. Nós estamos aqui para amar porque Deus nos amou primeiro.
A nossa vida só tem sentido quando nós entregamos ela na mão do Senhor. Senão você vai morrer trabalhando, você vai morrer buscando um relacionamento, vai morrer buscando a aprovação das pessoas, tentando agradar as pessoas que não se agradam, tentando que as pessoas que vivem na escuridão te vejam e na escuridão ninguém pode ver. Olha como duas histórias aparentemente totalmente diferentes se baseiam sempre nas mesmas coisas. No momento de angústia, no momento que ele pensou em desistir, ele resolveu pedir para Deus ajudar ele e socorrer. O outro pediu para Deus levar. Você é Elias ou é Davi? Aonde está a tua esperança? Está no Senhor ou está nas pessoas? Se você já buscou ajuda nas pessoas, já buscou amor nas pessoas, já se decepcionou com as pessoas, talvez agora seja a hora de você buscar em Deus e lembrar de uma coisa. Você também decepcionou não só as pessoas, mas também o Senhor. E chegou o momento de se arrepender. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa tocar o teu coração. Que você abra os teus olhos espirituais e perceba que Jesus é tudo o que te falta. Tirar a tua vida não vai mudar nada. Você não sabe o que acontece depois. Talvez você esteja criando um problema ainda maior, que é o que normalmente a gente faz. Nós tentamos resolver as coisas do nosso jeito e sempre criamos um problema ainda maior. Lembra sempre que existe um depois. E é melhor depois com Deus do que o depois sozinho. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.